Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre um assunto e trazer também alguns produtos que eu comprei, na verdade, umas camisetas que eu comprei, mas que elas me trouxeram uma reflexão aí e eu vim trazer para vocês. Vamos lá. Eu me chamo Andreia, para quem é novo no canal e não me conhece ainda. Esse daqui é o meu espaço de falar sobre um pouco de cada coisa que eu gosto da minha vida, como, por exemplo, a pintura, como, por exemplo, a maquiagem, meu casamento, falar sobre Deus. E eu gosto de expressar bastante sobre isso em algumas conversas que eu acabo tendo com vocês durante os vídeos. Bom, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Eu tive que virar aqui a cadeira, porque eu tenho outra luz aqui e a minha do ring light tá dando uns pau. Espero que ela sobreviva. Vamos lá. O tema que eu queria conversar com vocês é sobre autoestima. Bom, não é algo com que eu sou expert, mas eu também não queria esperar muito para falar sobre isso, porque eu acho que quando a gente fala sobre alguns assuntos, a gente quebra alguns tabus, né? Ainda mais os que estão dentro de nós mesmos. Eu tenho 25 anos, né? E quando eu tinha 17, não, quando eu tinha uns 15 anos, eu pesava, até os meus 17, 40 quilos. Isso sempre foi na escola motivo de piada, como por exemplo, cansei de ouvir Olivia Palito, magricela, tábua de passar roupa. Inclusive eu escutava isso dentro de casa com uma pessoa na época em que eu vivia. E, e parece que por você ser magro, você não deveria sofrer nenhum tipo, meu amor, nenhum tipo de piada, né? Porque parece que é um padrão um padrão estético bonito, mas você passa por isso e é algo que na minha cabeça não entrava, porque eu era uma adolescente e eu não conseguia aceitar o meu corpo. Eu sempre escutei as pessoas falando na época que minha mãe tinha um corpo bonito, então aquilo acabava virando pra mim uma questão de uma busca. Eu nunca me achava bonito o suficiente por ser magra, né? Por escutar essas piadinhas. E o que acontece? A insatisfação com o corpo, ela não acabou ali quando o meu corpo começou a passar por uma mudança. Então, por exemplo, quando eu era magra, eu era insatisfeita por ser muito magra. E agora que eu estou acima do peso, eu estou muito insatisfeita por estar acima do peso. O que isso diz sobre mim mesma é que eu estava refletindo e eu e meu esposo nós conversamos muito sobre vários assuntos, inclusive com os que estão nos incomodando, porque isso acaba afetando o nosso dia a dia. Como, por exemplo, há alguns dias atrás, nós tínhamos que ir a uma reunião. Antes de eu sair de casa, eu fui me trocar. E quando eu fui me trocar, eu comecei a chorar. Porque eu não encontrava. Ai, ele fala que eu sou muito sentimental e realmente eu sou. Porque eu não encontrava roupas minhas que coubessem em mim. Essa quarentena acabou acarretando. Só um momento. Essa quarentena acabou acarretando alguns quilinhos a mais no meu corpo, por descuido, por estar parada. Eu não sou uma pessoa autodidata para exercício físico, eu tenho mais dificuldade, eu me sinto mais envolvida e mais animada quando é algo fora de casa. Então, ficar em casa e fazer exercícios físicos não foi algo que eu me cobrei, até porque nós estamos passando por um momento já delicado demais para eu passar por essa cobrança. Mas, logo após esse turbilhão de 4 meses, né, que foram os mais intensos, eu reparei ali na balança alguns quilos a mais, que eu não queria, né? E isso aconteceu. Vou contar outra coisa que aconteceu. Eu sabia que quando eu trouxesse esse assunto à tona, eu acabaria expondo alguns momentos que eu vivi para chegar até a explicação de como estavam esses sentimentos e como estão agora.
né? Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu fui até a casa do meu pai, e meu pai sempre foi muito sincero comigo, e ele é meu pai, então não tem o porquê de eu ficar tão fragilizada com isso. Eu acho que a gente tem que prestar bem atenção, de, não de quais são as palavras que estão vindo, mas de quem está vindo essa palavra. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se é uma pessoa que te passa credibilidade, confiança, segurança para te dar um toque, para te falar alguma coisa, tudo bem, no meu conceito, tá? Eu acho que ninguém tem que falar do corpo de ninguém, ponto final, né? O padrão estético não existe, mas por ser o meu pai, ou quando é o meu esposo, quando algumas pessoas que me cercam me dão algum toque que às vezes, que por muitas vezes a gente não tá vendo, no meu caso, isso faz abrir uma janela para que eu possa olhar mais à frente. Então, é só para colocar no contexto o que o meu pai disse. Esse é um gatinho. É a Honey, né, Honey? Ela está carinhosa. E ela quer ficar junto. Né, meu amor? Fala oi pro pessoal. Mostra, meu amorzinho. Então, voltando ao assunto. Cheio de pelo. Então, aí meu pai falou, né, a frase lá: nossa, você está acima do peso, né? Vamos se cuidar, filha. Falou isso pra mim. E aí, na hora, eu já estava me sentindo mal alguns dias, porque eu tinha acabado de passar pelo episódio. Eu não sei se eu terminei a primeira história. Ai, gente, eu sou muito confusa. A primeira história é o quê? Que eu não tinha roupa pra vestir. E, na verdade, tinha, que eu não estava me sentindo bem comigo mesma. E aí, eu tive uma crise de choro antes da reunião, em que eu não conseguia sair de casa, e meu esposo sentou, me acalmou, conversou comigo e eu fui pra reunião. Chegando lá, a gente comentou em algum assunto, aí eu acabei explicando o que aconteceu, eu não lembro o porquê, e eu chorei de novo. Enfim. E aí, beleza, passou-se umas 2 semanas, aí eu fui no meu pai, e o meu pai falou comigo que eu estava acima do peso. O problema não foi ele falar, o problema foi eu me importar. Porque assim, se eu estivesse me sentindo bem, não tem por que eu me importar com as palavras de alguém. Por exemplo, você está acima do peso. Beleza, pra você eu estou acima do peso. Pra mim eu estou confortável, eu estou bem, minha saúde está ok. Mas quando isso passa a ser um problema que te incomoda psicologicamente, fisicamente, nas tarefas que você executa, como por exemplo, eu conseguia comparar claramente as minhas tarefas antes desses quilinhos e pós. Então, eu conseguia ver visivelmente a diferença. Porque antes eu fazia pilates e eu me sentia melhor, e antes da pandemia começar eu estava indo para academia. Então, assim, eu sempre estive em busca de me sentir bem comigo mesma, com o meu corpo, em conseguir fazer uma caminhada sem sofrer tanto, digo, na respiração, no cansaço. Então, não era isso que eu estava vivendo. E aí, quando meu pai disse isso pra mim, eu e meu esposo fomos até um mercado, porque a gente tinha que comprar algumas coisas, e nesse mercado tinha uma balança. E aí, na farmácia, né? E eu entrei, falei, eu vou me pesar, porque eu não lembro qual é o meu último. Eu lembro qual é o meu último peso, mas eu não sei qual é o atual. Então, eu me pesei, e aí eu estava 7 quilos a mais do que eu esperava. E eu saí de lá, da farmácia, entrei no mercado que a gente tinha que comprar as coisas, e aí no meio do hortifruti do mercado eu comecei a chorar. Então era um problema que estava ali escondido, dentro de mim. Eu comecei a chorar, e aí eu fiquei bem triste. E aí meu esposo veio, me abraçou, não se importou com quem estava perto, nem nada disso. Me consolou ali, falou para eu ficar bem, que se eu quisesse ele estava ali para me apoiar em questão de emagrecer, e que se não estava tudo bem. Então assim, ele sempre foi uma pessoa que me apoiou no que eu escolhesse e não ficou me julgando. Então é sempre
importante ter alguém assim do seu lado. E se você não tem, seja essa pessoa. Porque assim, não existe um padrão. Se você se sente bem do jeito que você tá, amém. Mas eu não estava. Então eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar. E aí eu, ali naquele meio do mercado, eu ficava pensando, o que que eu vou fazer pra mudar? Eu não vou conseguir sair da onde eu cheguei. Não é fácil perder quilos, é muito mais fácil ganhar. Como eu vou fazer isso, sabe? Um turbilhão de sentimentos de sabotação. Eu estava me sabotando. Várias coisas. E aí eu comentei com uma pessoa, essa pessoa também me acalmou, me deu uma força. E esses quilos não foram adquiridos apenas no tempo da quarentena, tá, gente? Eu não tô falando isso. Foram adquiridos ao longo do tempo, depois que eu casei. Então, assim, para vocês entenderem melhor, o que eu estou dizendo é: se você está se sentindo bem, amém. Se você não está se sentindo bem, eu te encorajo a levantar e a mudar. Porque a única pessoa que pode fazer isso por você mesmo é você. Se você tem alguém de confiança do seu lado, que você possa compartilhar, olha, eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, eu estava pensando em tal coisa. Essa pessoa provavelmente vai te apoiar, se essa pessoa é de confiança para você, assim como o Thiago é para mim. E aí eu sempre amei fazer caminhada, né? Eu fazia ano passado, quando eu não estava trabalhando para fora. E aí eu tinha me proposto que assim que abrisse o Parque Central, que é o parque próximo aonde eu moro, da minha cidade, eu iria me desafiar a fazer a caminhada. Porque é algo que eu gosto, então eu tinha que fazer algo por mim. Eu não poderia ficar estacionada. Ah, tá bom do jeito que tá, porque não tá. E eu tenho certeza que não está na minha saúde, porque eu sinto isso fisicamente, mas eu já estou marcando os médicos necessários, já estou fazendo caminhadas, já estou mudando a alimentação. E eu sei que isso não é um processo rápido. E eu também não queria esperar eu estar magra ou eu estar num peso ideal, às vezes nem magra, mas num peso confortável, num biotipo correto para mim, né? Para que eu viesse aqui falar com vocês. Porque a gente tem que começar de algum lugar e o primeiro passo você tem que dar. Eu estou dando o meu primeiro passo e eu te desafio. Se você não estiver se sentindo bem com algo na sua vida, para refletir o porquê, que é o mais importante. Quem são as pessoas que estão falando sobre isso? Se essas pessoas não têm credibilidade para falar sobre algo de você, tome muito cuidado, porque muitas pessoas querem dar muito pitaco sobre a vida ou o corpo dos outros. E o corpo do outro não é propriedade de ninguém. Então, tome muito cuidado. E, assim, eu já sofri, para resumir esse assunto, eu já sofri preconceito magra, eu já sofri preconceito gorda, eu já sofri preconceito sendo baixinha. Enfim, preconceitos existem. Então, não se importe. Não se importe com a opinião dos outros, se importe com o seu coração, com o que Deus quer falar para você, entendeu? Se você pode melhorar, melhore como pessoa para você mesmo, entendeu? Porque ninguém vai poder fazer isso por você senão você e a sua confiança no Senhor, não é mesmo? Então, eu quero que você saiba que você é uma joia muito preciosa. Como diz a palavra do Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor. E é uma forma de dizer que você é muito precioso ou preciosa para o Senhor. E todos esses dias e tempos que eu venho passando, o meu marido tem plantado isso no meu coração. A palavra tem plantado isso no meu coração. E por isso eu quis trazer isso para vocês. Não é um assunto muito engraçado, muito dinâmico, mas eu achei importante compartilhar. E o que o início do vídeo tem a ver com o final? Eu falei pra vocês que eu ia mostrar alguns produtos que eu comprei, que no caso são blusinhas. Eu comprei elas mês passado e elas chegaram. Eu comprei, elas vieram de Goiânia.
Eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui escrito, porque eu sou muito confusa e eu não anotei, né, pra variar. E eu comprei elas porque como eu não estava me sentindo bem, eu falei assim, bom, agora, a Andrea de agora precisa sobreviver a tudo isso, precisa se reerguer, precisa se sentir bonita consigo mesma. Então, já que eu não posso usar algumas roupas que eu tenho, eu vou comprar algumas. Sou rica! Então, eu fui lá, criei coragem, comprei algumas roupas de um número maior do que o que eu já usava. Lógico que a gente não tem dinheiro em meio à pandemia para ficar gastando horrores. E eu encontrei uma loja super legal, que eu encontrei não, vamos deixar um adendo aqui. Uma amiga minha, Rafaela Gonçalves, ela encontrou essa loja, há um tempo ela tinha comentado comigo e eu me lembrei, bem na hora, que eu tava passando por esses problemas. E aí eu resolvi entrar no Instagram deles, se chama Lojas Nenas, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, tá? Aí vocês podem ir lá e conferir. Tem várias blusinhas legais e eu amei, porque eu pude me ver de um outro jeito. Eu não posso olhar para o problema agora, eu tenho que olhar para a solução agora. Amanhã também, e assim por diante. Então, se você tá aí do outro lado e se identifica com isso, ou se isso engloba em algum outro assunto da sua vida, procure a solução. O que você pode fazer para melhorar? Não fique preso no problema, porque às vezes a gente se prende muito no problema. E aí o problema vai nos afundando e nos afundando e nos afundando. Então, o objetivo desse meu vídeo é para dizer para você que há sim mudança e ela está dentro de você. Se vocês quiserem mais sobre esse assunto, deixe escrito aqui nos comentários. Eu vou amar compartilhar com vocês essas mudanças que eu estou vivendo. Lá no meu Instagram eu estou colocando as caminhadas que eu estou fazendo. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá para ver alguns conteúdos exclusivos que eu acabo colocando por lá sobre a caminhada. Espero vocês aqui no próximo vídeo e muito obrigada pela sua companhia. Foi uma bênção poder compartilhar isso com você. Eu espero que vocês aí do outro lado possam sempre olhar a solução, o que há de melhor, a esperança. Ah, espera! Se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, você está esperando o quê? Se inscreve no canal, compartilha, curte e comenta, porque nós temos muitos conteúdos legais aqui. Ah, e eu vou deixar aqui para vocês verem as blusinhas que eu comprei. Eu fiz um videozinho mostrando elas para vocês aqui e eu vou colocar ele aqui para vocês verem agora, tá bom? Se você gostar de alguma coisa, corre lá no Instagram deles e encomende, tá bom? O frete não é caro. Eu comprei, uma dica que eu deixo pra vocês, se vocês quiserem comprar com outra pessoa, eu comprei essas camisetas junto com a minha amiga e a gente dividiu o frete. Então fica aí uma boa dica pra você fazer isso, né? O valor das blusinhas saíram R$13 cada uma, muito em conta. E o legal é que elas têm temas variados, muito legais, e alguns retrô, como por exemplo, Lilo e Stitch, Pantera cor-de-rosa. Que mais, gente? Que mais? Que sou ruim da memória. Vocês vão lá, entra no Instagram e olha. E vê aqui nesse vídeo também. Muito obrigada